Bom dia, senador. Muito obrigado por topar falar com a gente. O senhor usou as redes sociais ontem para comentar o caso Master, como que, na sua visão, escancara a infiltração criminosa nas mais altas esferas de poder no Brasil e possivelmente no Supremo Tribunal Federal. O senhor ficou surpreso ao saber que o Daniel Vorcaro, ao que tudo indica, trocou mensagens com Alexandre de Moraes, ao contrário do que o ministro tinha dito? Não, não é surpresa, infelizmente. Existe uma relação aí. Essa relação, entre outras questões, é lastreada num contrato de valor total de 129 milhões de reais, que seriam pagos ao escritório da família do ministro Alexandre, e pelo qual a gente não consegue identificar nenhuma contraprestação de serviço jurídico relevante. Ou seja, se pagava 3,6, 3,9 milhão de reais por mês para esse escritório, e o escritório não prestava nenhum serviço até o momento identificado. Em contrapartida, já se sabia, agora você tem confirmações mais consistentes, de que o ministro Alexandre interagia com diversas autoridades em benefício do Banco Master. Então, fatos gravíssimos, que vão cada vez mais se avolumando e que exigem uma atuação muito firme dos órgãos de controle, no caso do Senado. Senador, e o senhor tem dito que não pretende investigar o Supremo como instituição, mas a conduta de ministros, se necessário. Então, queria entender, depois dessas mensagens, o senhor fala que é preciso ter uma conduta muito firme agora, né? Uma postura muito firme por parte dos órgãos que podem exercer essa fiscalização e controle. Depois dessas mensagens, da revelação dessas mensagens pela jornalista Malu Gaspar, o caminho é investigar também o ministro Alexandre de Moraes? A gente está fazendo o levantamento desses dados e ainda hoje a gente manifesta uma posição com relação a isso. O natural em investigações é você avançar de forma organizada, passo a passo, mas eu brinco sempre que o roteirista do Brasil é muito acelerado, né? Então, os fatos que estão surgindo são em um volume muito grande e muito graves. Então, a gente tem que ter estratégia para poder lidar com isso tudo sem se perder. Porque o histórico do Brasil mostra, dentre outras coisas, dois fatos. Primeiro, gente rica e poderosa nunca é punida. E segundo, quando tem muita gente rica e poderosa envolvida, mais difícil ainda, mais rara ainda vai ser uma punição. Então, ter organização, ter foco, vai ajudar muito a tentar chegar com o Brasil em algum resultado. É um vexame, é uma vergonha muito grande você constatar que as pessoas cederam à tentação do dinheiro em diversas esferas, nos três poderes. Então, é uma apuração dura, transparente e se faz absolutamente necessária. Senador, o André Mendonça deu um novo ritmo ao caso, né? Tornou relator desde que o Dias Toffoli, lembrando, deixou a relatoria do caso sob fortes críticas e principalmente quando vieram à tona as ligações do resort da família dele, possivelmente dele próprio, né? Isso também é outro ponto que precisaria de investigação, com o Daniel Vorcaro. Como é que o senhor tem visto a condução do ministro André Mendonça e como é que o senhor analisa essa notícia de que a polícia está preocupada com a segurança dele, né? Hoje foi noticiado isso, a Polícia Federal tem preocupação com a segurança dele e da família dele. O senhor vê algum risco para a integridade do ministro André Mendonça? Qualquer pessoa que se dispõe a fazer um trabalho sério no Brasil de combate ao crime vai estar correndo risco, isso é fato. O ministro André Mendonça, ele retomou um ritmo normal de trabalho. Ele não está fazendo nada extravagante, é um ministro discreto. Ele está apenas dando sequência àquilo que se faz quando se investiga um cidadão comum, quando se investiga fatos envolvendo pessoas comuns, que é você permitir que a polícia faça trabalho ativo, que a perícia atue, que as medidas sejam solicitadas e sejam decididas pela justiça com alguma brevidade, né? Tá tudo andando normal, que é raro no Brasil. E a gente precisa disso e garantir a segurança do ministro, das equipes. A Polícia Federal está muito pressionada, está muito pressionada. Os ministros do Supremo, alguns ministros do Supremo, não têm o mínimo pudor em pressionar autoridades para evitar que as apurações avancem. A gente tem acompanhado isso o tempo inteiro. A gente acompanhou a atuação de Dias Toffoli,
pegando a relatoria de uma forma totalmente atípica, tomando uma série de decisões absolutamente atípicas, retardando, dificultando o trabalho de investigação. Essa atuação do Dias Toffoli é suspensa após a corajosa atuação da Federal de mandar um relatório para o presidente da Corte, de 200 laudas, detalhando o relacionamento de Dias Toffoli com investigados, e a partir daí você tem o afastamento, entre aspas, voluntário do Toffoli da relatoria, e essa relatoria vai para sorteio e cai para André Mendonça. Mas as falas da reunião que vazou logo em seguida, né, são alarmantes. Corporativismo, disposição para ocultar fatos, tudo muito grave e que, na minha visão, só tem remédio com uma apuração muito transparente, com muito acompanhamento da imprensa, com muito acompanhamento da sociedade, para que a gente possa ir forçando essa linha de impunidade para um padrão mais civilizado. Senador, e como o senhor vê essa justificativa, muitas vezes, dos ministros em resposta aos órgãos de imprensa sobre esses casos, sobre essa relação entre eles e o Daniel Vorcaro e o Banco Master, dizendo que, na verdade, isso é um ataque ao Supremo Tribunal Federal? E se valendo aí deste argumento para muitas vezes não trazer à tona algumas explicações que são cobradas pela imprensa nesse caso. Olha, tinha um humorista antigo americano que usava uma frase que era: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. No Brasil virou a defesa da democracia. A defesa da democracia virou o último refúgio dos canalhas. Quando você não consegue explicar, você alega que está sofrendo um ataque antidemocrático. Ninguém está atacando o Supremo. Pelo menos eu não estou atacando, não vejo a polícia ou o ministro relator atacando o Supremo. Pelo contrário, quem ataca o Supremo são integrantes do Supremo que não se portam como magistrados, que não guardam o decoro necessário para a magistratura, que não respeitam a legislação e não respeitam sequer a Constituição Federal. Então, separa as duas coisas, as estratégias, e agora cada vez mais a divulgação de dados, de provas técnicas, ela vai mostrando essa relação, como você cria uma narrativa defensiva, como você paga alguém para publicar essa narrativa defensiva, e você vai criando um contexto para novas decisões que restringem a atuação de investigação baseadas nessa narrativa, mas esse castelo de cartas caiu. A ação muito efetiva de prisão do Vorcaro, apreensão de equipamentos, e agora, só agora, a perícia, você começa a ter dados que mostram a realidade. E nada supera a realidade. Pode fazer a narrativa que quiser, pode contar a historinha que quiser. O que a gente vai precisar identificar é, efetivamente, teve ato praticado por algum ministro contrário à legislação, contrário ao interesse público. Não, eles não teve, mas temos que provar. Esses atos foram motivados por que razão? Eles são ruins? Eles esqueceram o direito? Eles desaprenderam? Eu acho que não. Acho que eles são bons juristas, eles têm bom conhecimento jurídico. Então, eles deliberadamente estão tomando decisões ilegais. E, em paralelo, você tem fatos, também fatos, que mostram transferências milionárias de investigado para ministro, ou para a família de ministro. Repito, a gravidade disso é assustadora, mas o Brasil não pode parar. O Brasil tem que fazer a apuração, tem que fazer a investigação, a imprensa profissional acompanhar essa investigação, a sociedade prestar atenção, para poder dar um resultado na frente que nos garanta um país melhor.